no longínquo ano de 2010, ano da Copa do Mundo, ano da Copa na África do Sul, ano da Jabulani, ano da Vuvuzela, ano das bandas coloridas, ano que, como diria Rowan Kioma, saímos da nossa linha do tempo e entramos na do Steins Gate. O grande ano de formação das identidades do que viria a ser a famigerada Geração Z. Neste ano, nesta década, muitas das pautas que se tornaram predominantes hoje não existiam ao observador desatento. Navegavam abaixo na vida social, de maneira quase despercebida, as pautas de avanço social. A polarização não existia, porque a política era simplesmente desinteressante, quase que aideológica no Brasil. Ao passo que tínhamos uma indústria de classe média feminina extremamente influente, com seus filmes de vampiros, suas boy bands, seus horóscopos e capas de revista, a cultura masculina se centrava em zoar os produtos da indústria cultural teen. Vampiro, roupa colorida, é tudo coisa de boiola. E por outro lado, os jogos, as HQs, os desenhos japoneses, tudo era bem desconhecido, tido como coisa de nerd, virgão, esquisito e repulsivo socialmente. Chega a ser bizarro pensar como essas coisas são vanglorizadas hoje. As tribos urbanas preenchiam o vácuo do desejo de se construir uma identidade no jovem urbano médio. E a comunicação ainda tinha um grande monopólio como formadora de opinião, centrada nos jornalistas ainda tidos como especialistas, na TV como maior meio de comunicação de massas, e os rádios, que ditavam o gosto popular com uma variedade de música apropriada à classe média. Em meio a essa sociedade, desfrutando o auge do americanismo pós-Guerra Fria, que vivia numa monotonia de influência desde os anos 90, diversos fenômenos distintos passaram a estourar, e os fenômenos culturais da época deixaram seus resquícios ao mesmo passo que foram soterrados pelo tempo. Talvez graças àquela mídia direcionada às meninas, que à época deveriam ter seus 10 a 15 anos, acabou por acostumar o arquétipo do homem franzino na nova geração de mulheres. O arquétipo feminino, frágil, emotivo, extremamente passivo, que ao mesmo tempo enchiam os olhos dessas meninas, vendo a super popular e descolada Ramona Flowers com seu cabelo colorido e seus 7 ex-namorados, com um Betinha se matando para ficar com ela. Ali se formava provavelmente o que viria a ser a mulher média dos anos da década de 20 do nosso século. Por outro lado, a parcela gigantesca do que hoje boiola e mulher chamaria de incel, sujeitos que passaram suas vidas com problemas razoavelmente sérios de exclusão social por gostarem de coisas nerds, começaram a ver seus jogos e quadrinhos se tornarem algo extremamente mainstream e usurpado justamente pelos grupos que sempre o desprezaram por gostar dessas coisas que eram tidas como de criança, de gente sem vida, de gente estranha. O resultado disso foi a rejeição do nerdão. Ele ficou puto dessa palhaçada, fazendo ele se tornar basicamente o super machista opressor que reclama de lacração nos joguinhos dele. Na época ficou muito conhecido como o arquétipo do cara que duvidava das capacidades de mulher, de gostar verdadeiramente das coisas que ele era fã. Então, você gosta de Ramones? Então me fala aí 5 álbuns e estando todas as músicas em ordem alfabética. Ah, você gosta de Pokémon? Então me fala aí o nome dos 1500 Pokémons separando por tipo e na ordem da Pokédex. Tipo, o gordão começou a testar todo mundo e aí veio aquelas famosas páginas do Facebook falando sobre poser. Nesse período também, o mundo assiste à Primavera Árabe. Grandes revoluções abalam o Oriente Médio com toda essa agitação sendo organizadas pelas redes sociais, que se a princípio pudessem ter ali dedos americanos para desestabilizar aqueles países, logo acabou por também ressuscitar ideias anti-americanas
e do velho nacionalismo árabe, sendo um prelúdio do que chegaria aqui no ocidente como Red Pill. Bom, mas isso acabaria servindo de estímulo para o resto do mundo, basicamente. E em especial aqui no Brasil, para o movimento Black Bloc, que acreditava que o Brasil estava prestes a uma revolução anarquista, que basicamente completamente sem pauta e só tinha um espírito juvenil ali de anarquismo. A ideia basicamente consistiu só em provocar caos social em si mesmo, sem propósito direito, pelo menos nenhum propósito palpável, que acabou provavelmente pelo vazio de propósito permitindo a tomada, a captura dessas manifestações pela classe média, que estava vivendo em um momento difícil, com um governo horrível, gestado por uma anta. E a classe média, em sua maioria completamente iletrada politicamente, pegou as manifestações de 2013 e basicamente transformou em uma exigência de chavões clichês, de problemas na educação, na saúde, na segurança. E claro, os famigerados 20 centavos da passagem do ônibus. Não é só 20 centavos. Que ironicamente tudo isso acabaria desembocando no surgimento do MBL. Black Pill total. Essas grandes agitações políticas, a frequência como o progressismo acabou se impondo ao mesmo período nas produções norte-americanas, gerando uma degradação social bem grande, normalizando aquelas degenerações, e ao mesmo tempo a forma como as redes sociais foram se popularizando, se tornando mais influentes e acessíveis, deu ao nosso querido amigo excluído, nerdão, chamado, caluniado de incel, que naquela altura estava pucto com o norme, que se apropriava de todos os seus hobbies e corrompia a cultura nerd fedida, acabou dando as condições ideais para que esse sujeito aí acabasse em alguns lugares meio estranhos na internet, começando a descobrir certas coisas, tipo, por que toda a mídia funciona orquestradamente para falar a mesma coisa? Por que todas as pautas asquerosas estão dominando o entretenimento? Por que todos os bancos têm donos com o mesmo sobrenome? Por que um jogo lixo de uma mulher tá ganhando ótimas reviews e mais de 6 milhões de downloads? Mas espera aí, 6 milhões? Eu acho que esse número aí é meio alto demais. O Gamergate talvez tenha sido pioneiro em aproximar muita gente que estava fora da bolha para dentro da alt-right. Literalmente foi uma propaganda flagrada do progressismo, com seus senhores se impondo contra o afegão médio, fez ele ficar muito puto e acabar por escorrer em alguns submundos da internet, descobrindo certas informações não muito agradáveis para o seu Ibrahim, dono de banco. E daí se começa toda uma onda por todo mundo de governos pro-establishment começando a se tornar cada vez mais impopulares, tendo crises sérias, fazendo surgir uma contracultura, entre aspas, aqui, antiprogressista em teoria. Essa contracultura terminaria com o surgimento aí de um fenômeno à direita, né? Atrelada, basicamente, esta resposta, essa contracultura desembocaria na formação de uma direita anti-establishment que provavelmente que daria seus filhos aí, desde o nosso presidente Jair Bonoro ao Donald Trump e uma porrada de outros líderes. Basicamente, a indignação foi capturada para ser jogada no lixo. Não à toa que foi completamente desengajada e a fase só passou. E agora os próprios apoiadores desses políticos basicamente condenam a alt-right e os grupos verdadeiramente corretos que denunciam os verdadeiros inimigos. Provavelmente esse período foi de demarcação, uma vez por todas, da transformação, de substituição mesmo da identidade dos jovens atrelada a uma tribo urbana, para então começar a ser substituída e atrelada por um discurso político. Se antes o jovem buscava uma identidade sendo punk, sendo emo, sendo isso, sendo aquilo, agora o jovem atrelava a sua identidade sendo ANCAP, sendo fascista, sendo comunista, sendo progressista, sendo
isso e aquilo. O bizarro é que é esse atrelamento da sua identidade a uma ideologia política, onde o lastro dessa sua identidade não está sequer no pensamento dessa ideologia, mas propriamente em um modo de pensar do bando, um modo de agir coletivo, de se vestir, de falar, de conceitos morais, de conceitos morais comuns daquela bolha. Basicamente um fenômeno de super isolacionismo de diversas tribos diferentes, que até hoje não tem qualquer disposição de conversar entre si, a não ser de se impor. É interessante porque na geração Z, graças a essa superpolarização e essa criação de bolhas que isolaram os indivíduos até eles pararem de ter empatia uns pelos outros, meio que criou a ideia de que é correto se impor contra o outro grupo, que é um mal encarnado que precisa ser derrotado. Então seja você se impor porque é uma coisa gigached, você ser brabo e mogar o beta, seja por ser uma necessidade de empoderamento feminino da mulher negra, trans, cis, não binária, poligâmica. O fato é que, independente da retórica, a ideia de se impor sobre o outro, de calar o outro lado, está completamente enraizada na geração Z. Fato é que o desgaste do tecido social na geração Z pode ser o mais profundo que a gente já viu dentre as gerações passadas. Como se fosse um abismo indialogável entre as tribos e as formas de agir. Como se houvesse um abismo indialogável entre as tribos, as formas de agir, as formas de pensar. De um lado, a exaltação total da liberdade sexual, da degeneração, da pederastia. Do outro, um ultra-reacionarismo irredutivo, disposto a recriar uma civilização que se perdeu no passado, a qual esses mesmos jovens que admiram ela nunca sonharam nem em ver os seus resquícios que fosse. Fato é, somos os filhos do fim, os filhos do caos, os filhos daqueles que não tiveram nada, nenhuma tradição, nenhuma civilização a legar. E talvez isso explique a nossa necessidade de querer tanto ter uma identidade, de querer tanto construir algo, de querer tanto ter uma verdade para si e que seja inquestionável pelos outros. Fato é, o declínio da hegemonia americana, que controlava a cultura ocidental durante os anos 90 e 2000, simplesmente se esfacelou, mudou completamente. Ele não consegue mais usar aquelas formas de antigamente, que basicamente havia gestado aquela geração morna que era completamente apolítica e desinteressada pelo assunto. Basicamente o que nós temos hoje é que, enquanto a classe média brinca de se subdividir ali entre manes, guerreiros que vivem com os pais e do outro lado literais templários de Twitter, a cultura é basicamente dominada pela classe baixa. A democratização da cultura acaba por favelizar ela completamente, tirando uma podridão absoluta no cenário musical, artístico, cinematográfico e enfim. A classe média, que é quem dirigia basicamente a sociedade, produzindo o que tinha de artístico, agora basicamente é dominada nesses campos pelas castas mais baixas, que se resumem a um discurso quase que estritamente animalesco. A exaltação de bens materiais, como é a ostentação, ou então os assuntos relacionados a traições, a mulher, violência, enfim, todo tipo de macaquice no geral. Se a gente for parar pra pensar, a cereja do bolo de tudo isso é uma doença estourando, destruindo economias mundo afora, enquanto o domínio político e militar americano é contestado por autocracias fortes vindas do Oriente. É basicamente um cenário de insegurança, de pobreza, degradação moral, degradação cultural, tudo isso aliado a uma geração composta de extremistas irreconciliáveis. Jovens que se separam em bolhas que parecem viver em mundos diferentes, que só se contentam clamando o mundo inteiro para si. Parando para pensar nessa conjuntura, qual será o rumo do mundo ocidental nas próximas décadas?
tendo em vista que os líderes, as forças políticas, todo o aparato do Estado será comandado e gerido por esta geração. Será que isso vai ser possível? A gente vai entrar em guerras civis? A gente vai ter um colapso total da sociedade? Teremos que ter um conflito nas vias de fato para decidir um lado vencedor hegemônico, já que nenhum dos dois lados aceita um meio termo? O que aguarda o futuro da geração Z? Talvez a geração mais interessante dos últimos tempos, ou então puro LARP, puro cope, que não vai dar em nada.